Hoje varia entre 70% e 95% dos projetos de IA falham. Não, mas todo mundo fala que ela é incrível, que ela produtiza muito, e todo mundo está falando. O que é isso? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Conexões Podcast. Como já é sabido por vocês, eu gosto muito de começar esse podcast, essa troca, trazendo uma mensagem, alguma informação que está tocando meu coração. E o que eu escrevi hoje aqui é que a tecnologia ilumina caminhos, mas é a consciência que decide para onde olhar. Em tempos onde as tecnologias, a inteligência artificial e o medo, de alguma forma, levam as pessoas a acreditar que seremos dominados, é importante ter consciência para onde conduzir a tecnologia. Eu sou o Adriano Numeriano, eu me considero um alquimista dessa nova inteligência, que é a inteligência artificial. Eu empreendo há mais de uma década com tecnologia e inovação. E esse aqui é um espaço, Entre Conexões, é um espaço muito amplo para a gente falar de liderança, de inteligência artificial e sobre o futuro da saúde, flutuando entre essas temáticas. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Alexandre Romeira, que é professor, palestrante, especialista em transformação digital e inteligência artificial e sócio fundador também da I2AI, que é uma associação internacional de inteligência artificial. Então, é um prazer te receber aqui. Eu fico muito feliz de poder conversar com pessoas muito inteligentes e envolvidas dentro da temática aqui de inteligência artificial. O nosso tema de hoje é para falar sobre IA na prática, né? Da estratégia à transformação real, né? Então, o que é para a gente sair do chat GPT e realmente fazer aquilo acontecer em termos de transformação real? A gente começa sempre com uma primeira pergunta, que na verdade são duas embutidas, né? Claro. Que é como é que você chega aqui e qual é a sua intenção para essa conversa? Para a gente primeiro ter o pontapé inicial aqui. Maravilha, Adriano. Primeiro eu chego aqui com muita alegria, muito entusiasmo. Apesar de nós estamos agora gravando, mas estamos uma sexta-feira à noite e essa sexta-feira a gente sempre traz toda a energia da semana acumulada. Então é uma semana, como todas as demais, uma semana tensa e intensa. Isso resulta em muita energia, muita vontade de compartilhar conhecimento, de trazer aqui um pouco dessa trajetória, né? Eu venho atuando com inteligência artificial desde 2010, então me considero aí um entusiasta e bater um papo muito alegre, divertido, leve, trazer provocações, trazer caminhos e um pouco da experiência que a gente vem trilhando ao longo desses 16, 17 anos de inteligência artificial no dia a dia. Maravilhoso, ótimo. Essa primeira parte aqui, do primeiro bloco aqui que eu selecionei, a gente vai falar sobre visão e estratégia, especificamente em AI, tá? Então, AI é muito falado hoje em dia. Sim. Assim, tá no hype. Embora o Fernando, que é um dos sócios fundadores da Associação Internacional de AI, disse que globalmente, somente, acho que eram 16% das pessoas que utilizam de forma corriqueira IA, então é muito pouco, mas ou seja, a gente vive numa bolha que está vivendo isso. Mas poucas pessoas realmente entendem a eficácia disso. Às vezes eu tenho a compreensão de que confunde-se um pouco, até um pouco do hype do metaverso, assim, sabe? Pô, será que a IA é um outro metaverso? Daqui a pouco vão esquecer? E não é o meu ver, obviamente, porque o ganho de produtividade que se tem com isso é absurdo. Acho que nós estamos em um momento digno de um registro histórico, né, de ganho de produtividade, né? É que a gente está vivendo isso. Então, eu imagino que em anos a gente vai falar muito sobre como essa era teve esse gatilho de produtividade, né? Então, na sua visão, assim, o que é de verdade inteligência artificial dentro de um negócio? Legal. Primeiro, antes de começar a falar da inteligência artificial dentro do negócio, eu quero fazer um paralelo histórico, né? Acho que é importante a gente entender um pouco os fundamentos que nos trouxeram até aqui. E esses fundamentos, eles trazem um pouco da carga, principalmente de oportunidades e desafios, e respondem um pouquinho o que é esse sentido de bolha. E aí eu também vou também dessa provocação sua. Estamos vivendo um metaverso, o que é o metaverso? Eu também vou trazer isso para esse contexto. Bom, primeiro, a transformação ela vem. A inteligência artificial é uma tecnologia de propósito geral. É como a gente conceitua o que é a IA hoje na nossa vida. E que outra tecnologia é uma tecnologia de propósito geral que a gente pode comparar? Que todo mundo usa, não percebe, a gente praticamente não vive sem.
e ela está na nossa vida de uma forma transversal e transparente. Você Uhum. consegue me trazer uma tecnologia dessa? De propósito geral? De propósito geral? Não sei, o celular, assim, talvez o celular, eu vou para uma linha dos aplicativos de celular, que é uma forma de comunicação que a gente utiliza, que hoje é um propósito geral, hoje com o que temos, vivemos sem antes, no passado, Sim. mas hoje com o que temos é um propósito geral, eu conseguir me comunicar com uma outra pessoa do outro lado do mundo de forma instantânea. Legal. Ele é porque traz o caminho da comunicação. Eu vou num outro paralelo para fazer uma ponte com um grande professor, e acho que uma das maiores autoridades globais de inteligência artificial, que é o Andrew Ng, que é um professor de Stanford, criador de plataformas como Coursera, plataformas como Deep Learning AI. Uma tecnologia de propósito geral é a eletricidade. A gente não simplesmente a gente usa, por mais que eu tenha engenheiros, técnicos, elétricos que conduzem a eletricidade de forma segura, eu não estudo para usar eletricidade. Uhum. Eu aprendo que eu não posso colocar o dedo na tomada que eu tomo choque. Às vezes eu não aprendo, às vezes eu vou lá e testo e acabo tomando choque, mas assim, eu simplesmente uso eletricidade e não sei vivenciar sem eletricidade. Uhum. E o Andrew Ng ele traz uma analogia de que a IA é a nova eletricidade, fazendo esse paralelo com essa tecnologia de propósito geral. Uhum. Mas vamos voltar um pouquinho lá nos conceitos, né? Primeiro, quando a gente fala do campo da inteligência artificial, o campo das tecnologias que a gente tem hoje, a gente remete lá em 1943. Então, se eu estiver falando, não vou nem entrar nos fundamentos matemáticos, eu vou entrar já nas tecnologias. 1943 teve a criação por McCulloch e Pitt do cérebro digital. O cérebro digital é um modelo matemático que deu fundamentação para, em 57, ser desenvolvido e evoluído para o perceptron, que é a menor unidade da rede neural artificial. Então, o que nós vivenciamos hoje é a evolução desse conceito da rede neural artificial de 57, baseado no princípio de 43. Mas a IA foi evoluindo desde 43. Então, desde 43 a gente começou a evoluir muito. Até uma curiosidade do termo de inteligência artificial, o que é inteligência artificial? Como nasceu esse termo? Será que o pessoal trouxe ali pessoas iluminadas numa grande alquimia? Vou falar a versão mais aceita, tá? Porque a gente tem várias versões, mas a versão mais aceita na Convenção de Dartmouth, eles estavam fazendo o seminário simpósio de agentes autômatos, nem um pouco sexy. Não, agentes autômatos, nada sexy. Por isso que estava flopando, o pessoal não estava trazendo um interesse ali das pessoas em trazer esse momento. E aí, simplesmente, eles pensaram, a gente está fazendo aqui a arte das máquinas pensarem, a arte das máquinas inteligentes. Então, nós vamos trazer um termo que queremos trazer, que é a inteligência artificial. Então, John McCarthy é um dos coordenadores desse movimento, desse simpósio, e ele é um dos pais e atribuído a ele o termo inteligência artificial. E aí traz a outra provocação para a gente trazer aqui, né? O que é uma coisa inteligente? A gente tem vários tipos de inteligência, né? A gente tem inteligência emocional, inteligência artística, inteligência matemática, a gente tem vários tipos de inteligência que a gente acaba trazendo. Mas a inteligência, que é uma coisa totalmente humana, como é que a gente remete isso para a máquina? Então isso traz uma primeira provocação. E uma grande expectativa sobre essa tecnologia que veio frustrando as pessoas ao longo do tempo. Então, nas evoluções, a gente teve 2 invernos da IA. O que é o inverno? Eu começo a ter a tecnologia, essa tecnologia tem muito investimento, tem muita atenção, tem muito hype. Ela não entrega o que é esperado para isso, o pessoal começa a desanimar e vai para outras tecnologias. Tivemos um hype mais ou menos na década de 60, tivemos outro hype na década de 80, e especialistas, como você falou, 16% só da população usa no dia a dia e menos de 1% tira proveito da inteligência artificial, segundo estudos. E se trazer outros estudos, aí eu não vou citar nem órgãos, mas hoje varia entre 70% e 95% dos projetos de IA falham. Pô, mas todo mundo fala que ela é incrível, que ela produtiza muito, e todo mundo está falando que falha. O que é isso? Se eu não tenho um propósito, se eu não tenho uma orientação, se eu não espero, eu sou simplesmente usando como eletricidade. Sim. Mas quando eu conduzo ela com o cabo certo, com o isolamento certo, eu faço essa eletricidade ser segura. E quando eu conduzo esse cabo para o meu negócio de forma adequada, onde eu procuro entender o que vai mexer o ponteiro, aí sim ela traz esse resultado, e aí sim eu faço parte do clube dos 5.
Posso fazer uma pergunta? Assim? Todas? Será que não... Mas isso não faz... Quando você fala esse... Eu não tava ciente desse dado de 1% aí que você comentou, né? Que é muito baixo, obviamente. Sim. Mas do que a tecnologia já entrega hoje versus esse 1%, não parece que é muito mais uma carência da domesticação da tecnologia, em termos talvez até em termos educacionais? Perfeito. Porque a pessoa não saber usar não significa que aquilo de fato não gera produtividade. Talvez que ela só não sabe usar ainda, né? Eu tô te falando porque a minha empresa é uma empresa focada é uma AI Builder, focada completamente em personalização para médicos e clínicas da saúde. E as 2 primeiras etapas da conversa que eu tenho com os médicos é justamente o letramento tecnológico. Tá, o que é isso? Como funciona? Quais são as possibilidades? Trago para a mesa as frustrações que eles já tiveram. Porque eu sou uma pessoa que, na prática, se alguém falar para mim, mas a tecnologia artificial é um hype, porque todo mundo fala que ela tem produtividade, mas 78%, 70%, 90% dos projetos falham. Mas eu olho na minha vida, eu estou fazendo coisas hoje que mais ou menos uns 3 Adrianos precisaria para fazer. E talvez você vai conseguir, muito em breve, ter 10 Adrianos fazendo o que você faz hoje. Então, e aí você fala, peraí, que desconexão é essa da realidade de que uma pessoa está vivenciando muito a produtividade e outras pessoas estão na eletricidade lá, nem sabem que aquilo ali tem que estar passando um monte de energia aqui e está acendendo a luz, sabe? E acho que aí traz a primeira questão, né? A gente, para tudo na vida, a gente precisa se preparar para jogar um jogo, né? Alex, mas você falou no começo, com uma tecnologia de propósito geral, eu uso ela sem precisar me preparar, eu vou usando sem ter... Se ninguém faz um curso de eletricidade para ligar para carregar o celular. Ninguém faz um curso de eletricidade para ligar uma televisão. E a inteligência artificial está se tornando uma coisa muito natural e muito presente, já que eu consumo inteligência artificial nos meus celulares, desde o desbloqueio de tela, quando eu converso numa rede social, que eu tenho o direcionamento, eu tenho o engajamento dos conteúdos que fazem sentido para mim, e aquilo faz cada vez mais sentido, parece que a rede social me conhece, que eu falo com o meu aplicativo do WhatsApp de uma forma humana e natural e consigo transcrever e a pessoa consegue receber do outro lado. Mas por que eu preciso estudar se eu tenho isso tudo muito fácil? A gente sempre tem que se preparar, a gente tem que estar pronto para os grandes desafios. E a gente agora está vivendo um grande desafio que é justamente o que vai mexer o ponteiro das empresas. Então, o que eu acredito é que o profissional do futuro não é o que usa a tecnologia, mas aquele que usa a tecnologia para gerar resultado. E para gerar resultado, você precisa entender as variáveis do seu negócio, precisa entender as variáveis de tecnologia e combinar elas para um propósito e uma orientação. É aí que os 5% faz a diferença. Porque existe um primeiro movimento que hoje a gente tem o medo de se sentir fora, o famoso FOMO. Eu estou sentindo medo desse movimento de tecnologia me atropelar, eu não estou pronto para ela, eu preciso fazer qualquer coisa. Tem muita gente fazendo qualquer coisa e qualquer coisa que é perigoso. É qualquer coisa que frustra. Então, quando eu estudo, e a gente precisa estar preparado para tudo, então você comentou assim da tua empresa que trabalha junto com médicos e profissionais de saúde, que são pessoas assim naturalmente estudiosas. São pessoas naturalmente analíticas. E são pessoas naturalmente provocativas. Que ela criou o método científico durante a vida toda dela. Então, tudo para ela formula uma hipótese, tudo para ela vai levando essa hipótese para buscar responder essa hipótese se ela faz sentido ou não faz sentido, apoiado pelo conhecimento e apoiado pela literatura, que são os dados dele. Então, quando eu falo da literacia de IA, o letramento de IA, ele é necessário por quê? Não para usar a inteligência artificial. Hoje eu não preciso estudar para usar uma inteligência artificial. Mas para tirar o resultado dela, sim. Então eu preciso fazer as perguntas certas. Eu preciso entender como esses modelos se comportam. Eu preciso entender como trazer o resultado de forma consistente e de forma que traga o resultado esperado. E aí é o humano no loop. O humano, ele tem que estar, ele é o responsável pela inteligência artificial. Então, como é que normalmente a gente começa... Primeiro, acho que vale a gente evoluir mais um degrauzinho dessa história. Que a gente falou do salto de 57 ao salto atual, utilizando as redes neurais artificiais a partir da técnica chamada Deep Learning ou aprendizagem profunda. A inteligência artificial ela é um campo
como a gente falou, é um campo da tecnologia, da ciência da computação, que mimetiza o comportamento humano numa tecnologia que a gente chama de tecnologia de propósito geral. Dentro dessa inteligência artificial tem um subcampo chamado aprendizagem de máquina. As máquinas usam os dados, os padrões de dados, para reproduzir e reproduzir esse comportamento de uma forma controlada, onde eu estou no controle, tagueando a informação, classificando, agrupando ou ensinando a máquina a tomar uma decisão baseado numa experiência. Um subcampo dessa aprendizagem de máquina é a aprendizagem profunda, o deep learning que está ali dentro, onde eu não preciso fazer a preparação dos dados, eu uso grandes volumes de dados e grande poder computacional para fazer transformações quase mágicas. Por trás da mágica sempre tem o mágico que conduz ali aquela experiência. E um subcampo do deep learning é a IA generativa. A IA generativa, que é o que a gente usa, quando eu uso hoje um ChatGPT, um Claude, um Gemini, um modelo generativo de criação de arte, de música, eu estou usando duas redes neurais competindo uma com a outra. Ela teve origem em 2013, onde uma rede é uma geradora e outra rede é uma discriminadora. Uma rede faz criação de movimentos massivos, baseado no que ela se preparou, que ela foi treinada e ela foi orientada. E a outra tem o senso de verdade, que são os limites, que é o que ela vai limitar as saídas dessa geradora para algo que seja consistente. O grande desafio da IA generativa é eu garantir que toda reprodução seja uma reprodução consistente e controlada. E aqui é onde traz o campo do conhecimento. Primeiro, se ela é consistente ou controlada, eu preciso saber pedir para a IA da forma correta e orientá-la para ela ter o propósito correto. Se ela é consistente e controlada, eu preciso fazer essa consistência trazer o resultado que eu espero. Então, essa evolução que a gente teve aí, por isso que o letramento, a literacia, é o que divide as pessoas que estão somente usando das pessoas que estão usando para mexer o ponteiro. Eu concordo com você, assim. Eu acho que faz sentido. Mas eu li anos atrás aquele livro Sapiens. Não sei se você já leu, mas ele basicamente fala a história da evolução humana. Depois que eu li esse livro, eu nunca mais enxerguei as evoluções como antes. As evoluções, elas são um pouco caóticas, assim. É quase que entre a ordem e o caos, de fato. É meio desordenado em alguns momentos. Parece que não vai fluir. E aí a gente entra numa evolução. Porque, no fundo, se a gente for falar dos bilhões de seres humanos que habitam essa Terra, imagina como que você faria um letramento de IA para todos os bilhões de seres humanos. Seria algo talvez impraticável do ponto de vista metodológico de ensino. Não, peraí, vai ter um curso que você vai ter que aprender e você vai ter que fazer isso. Então, eu percebo que a gente talvez está realmente indo numa linha de adoção de tecnologia via... Agora, talvez esses 5% são os early adopters que estão seguindo nesse movimento, o pessoal que está mais conectado ali com tecnologia. Daqui a pouco a gente vai entrar em outras ondas que lá no final vai chegar aquele cara que talvez é o mecânico, que, cara, o mecânico, ele, na teoria, o trabalho dele ali é no carro. O que ele vai fazer, IA? Mas ele vai entender que a IA pode ajudar. Enquanto ele está cuidando do carro e ele tinha que parar para poder atender no WhatsApp, ele pode ter uma IA que vai ficar atendendo no WhatsApp e ele vai conseguir atender mais carros. Então, na prática, a IA não ajudou no trabalho dele, mas ensina a gestão do trabalho dele, né? Então, eu percebo que a gente está num momento dessa transformação em termos de geracional, junto com a tecnologia, e que ela leva tempo. Talvez, eu nem sei se talvez assim, nessa geração agora, a gente vai conseguir colher todos os frutos que a gente acredita. Embora esteja indo muito rápido, eu aposto que sim, mas eu não sei dizer se vai, entendeu? Daqui a pouco, de alguma forma, isso cai em descrédito de novo. E aí a gente fica... Porque quando você está falando de deep learning, esses aprendizados de máquina, isso dentro do mundo acadêmico é muito convencional, né? Dentro do mundo acadêmico, eu cheguei a estudar um mestrado na USP e era convencional falar sobre isso, né? Eu lembro que eu tive uma matéria de reconhecimento de padrão que era matemática pura ali. Então, isso já existe dentro... Agora, para isso, de fato, eu gostei muito do termo que você usou, né? Que é de propósito geral, a gente está nessa transformação. E aí, vamos separar então em duas caixinhas. A gente tem os humanos,
a usabilidade dos humanos dentro desse propósito geral, e nós temos as empresas. Perfeito. Vamos imaginar que as empresas, elas, de novo, entre aspas aqui, ela tende a estar mais preparada para um ambiente de transformação tecnológica porque ela tem já uma intencionalidade de lucro final. Diferente de um humano que às vezes está usando o ChatGPT para ver a receita do bolo, tá? Nada contra, mas estamos falando de efetividade e produtividade, né? Por que você acha que 70%, 90% dos projetos, no fim do dia, não alcançam o resultado dentro de um ambiente onde o lucro ele é muito visto? Não parece incoerente, né? Porque se eu tenho uma empresa que busca lucro, eu tenho uma ferramenta que gera produtividade, ou seja, produtividade eu posso fazer mais com o que eu já tenho, ou às vezes eu até reduzir um pouco e ganhar mais lucro. O que tu acha que tá o gap aí? Vamos lá, primeiro que assim, né? O que move as pessoas, né? Então, acho que primeira coisa, empresas são feitas de pessoas, e são feitas por motivações e existe uma motivação principal que é o lucro, e existe a motivação pessoal que é ter minha posição de destaque dentro do grupo. E aí começa o senso de eu preciso fazer algo diferente do que já foi feito e eu preciso fazer algo que é meu. Eu preciso ter algo para chamar de meu. E algo para chamar de meu, dependendo do peso que eu tenho, ele pode ser mais impositivo ou mais reativo. E quando eu não tenho um planejamento, e aí eu vou só ir um pouco para frente e voltar no planejamento, quando não tenho um planejamento, eu tenho uma coisa que são as crenças. Então eu acredito que a minha solução é a melhor solução do mundo e nós vamos fazer porque eu tenho o peso da minha caneta, eu tenho a crença que isso é bom e eu quero fazer. Eu quero aparecer na foto. Legal. Nem sempre o conhecimento unitário, tácito, e o pessoal e o ímpeto gera o resultado no coletivo. E aí como que eu mitigo, às vezes, o coletivo? A inovação, você usou um termo que eu adoro, que é a ordem e caos. O inovador ele não tem ordem. O inovador ele é caótico por natureza. A ordem traz para limitar esse inovador dentro dos parâmetros aceitáveis de que aquilo precisa ter um propósito, aquilo precisa ter um começo, precisa ter um meio, precisa ter um fim, e precisa ter um evolutivo. Então eu não posso nem ser totalmente caos, ser totalmente inovador, que possivelmente eu possa acertar um em 1 milhão, mas normalmente eu acabo tendo as paixões e motivações e vou no caminho errado porque eu acredito naquilo. E também não posso ser totalmente ordem, porque eu vou estar amarrado, e quem é amarrado não inova, porque quem busca muita ordem tem medo do caos. Então, como que eu trago essa visão numa visão de orientação? Existe uma coisa chamada conhecimento coletivo. Eu acho que os processos de design thinking é um processo que explora bem o conhecimento coletivo, quando ele começa a trabalhar a visão de trazer várias visões para fazer um processo de divergência. Eu faço a divergência controlada, começo a gerar o caos, todo mundo dá ideia, todo mundo começa, e depois eu começo a fazer a convergência, trazendo ordem para aquele caos gerado. Então eu começo a divergir e trazer o conhecimento coletivo. Na hora que eu vou convergir, eu começo a promover um espaço de provocação onde as verdades são ditas. Então vamos pegar a evolução humana, você comentou dos sapiens, e uma das grandes evoluções humanas, acho que se não das maiores, que o fogo acho que está à frente, é a roda. Existe carro de roda quadrada? Não. Não, tem uns malucos na internet que falar que existe, né? Tem uns malucos na internet que criam os carros assim para poder fazer farra, mas na prática não é eficiente. Ele é possível de eu criar um carro de roda quadrada? Possível é, eficiente não. Ele é conveniente eu ter um carro de roda quadrada? Não, mas ele fica tão bonito, ele fica sentadinho ali. E se eu for subir uma escada, será que um carro de roda quadrada ele não é mais conveniente do que um carro de roda redonda? Porque na hora que eu fizer o movimento ele vai se encaixar e vai impulsionar? Ele é viável? É viável, eu consigo fazer. Mas ele é possível, viável e conveniente para rodar numa estrada plana? Não, ele não é conveniente, porque eu vou ter muito esforço, apesar dele ser viável e ser possível. Então, quando eu faço uma convergência, eu começo a trazer os elementos de conhecimento coletivo e começo a trazer a provocação de que as coisas precisam ter um propósito de ser.
E no final tem que mexer o ponteiro. Eu tenho que verificar, então, se eu trabalho com uma visão de ética, sustentabilidade, controle e evolução, quando eu trago conhecimento coletivo e ouço o meu cliente, quando eu trago conhecimento coletivo e ouço o meu acionista, quando eu trago conhecimento coletivo e ouço o meu processo, eu faço uma coisa que atende melhor e isso traz um resultado melhor. Porque se eu for só no caos, eu tive uma sacada, eu tive uma ideia, eu tive uma crença e a gente é motivo e nós somos pessoas que gostam muito de fazer o seu senso de propriedade, é aí que a gente começa a falhar, porque tem muita gente fazendo coisa para sair na foto. E quando eu começo a apertar que eu preciso trazer resultado, nem todas as iniciativas estão trazendo resultado. Tá cumprindo tabela, né? Está cumprindo tabela. Então aí que mostra, quando a tecnologia ela é muito fácil e eu posso usar de forma muito fácil, eu ganho superpoderes. Eu acho que a melhor analogia é o princípio do tio Ben, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Então é onde a gente começa com grandes poderes que a IA me traz. Eu preciso ter grandes responsabilidades e direcionar ela de forma correta, senão eu vou fazendo iniciativa sem propósito. Só um adendo, né? Pra quem não sabe, tio Ben é o tio do Homem-Aranha, né? Assim, não é qualquer tio, né? Realmente ali Foi quem criou foi o Homem-Aranha. quem criou. Então, assim, então tem toda essa representatividade. Você consegue dizer pra mim, você falou muito, né, que, pelo que eu entendi na sua fala, de que o meio pode inviabilizar o fim e que o meio seriam os critérios que estão sendo utilizados para chegar nesse fim. Igual você deu exemplo, o carro da roda quadrada, pô, talvez os critérios, no fim, que é a mobilidade, não vou chegar no lugar que eu quero. Então, se os critérios dentro de uma empresa forem selecionados de forma aleatória, no fim, é o resultado dos 70%, 90% que não vai ter eficácia. Sim. Aí vai chegar lá o conselho da empresa, mas por que o projeto de IA não funcionou? Ah, porque a gente não chegou no resultado que queria. Mas tá, e os critérios antes, né? Perfeito. Se a gente olhar para os critérios de valor que a IA pode gerar entre eficiência, receita e experiência, o que você elencaria ali desses três que ela está mais madura, assim, no momento, para aplicar? Na realidade, eu vou colocar, até eu vou dar eu gosto muito de trazer um pouco uma matriz de priorização aqui no processo. A Everest Consulting, a Everest ela tem um material que ela lançou logo depois que o GPT-3 fez o boom dela, trazendo uma matriz de priorização. Então ela traça, e você já falou os elementos, mas ela traça com 3 variáveis de impacto de negócio, que é performance, eficiência e experiência do cliente. Então, tudo que eu vou fazer com uma IA generativa, eu busco performance, aumento de performance, eu busco eficiência, fazer mais com menos, ou eu busco a experiência do cliente, pode ser 1 ou pode ser 3. Então, quando eu olho o impacto potencial do negócio, eu vou olhar essas 3 alavancas. Quando eu olho a base de complexidade de adoção da tecnologia, eu trago algumas variáveis ali. Primeiro que eu posso não ter o recurso generativo adequadamente desenvolvido para meu problema de negócio. Então, isso é um problema. Às vezes eu vou querer fazer uma criação numa arte abstrata, ela não está pronta para criar aquela arte abstrata e a arte fica feia. Ou ela não tem a capacidade de raciocínio adequado. Quando eu falo dos modelos agênticos, a necessidade de eu interagir com o meio, de eu quebrar aquele grande problema em pequenos pedaços, fazer uma aplicação de qual a resolução para cada pedaço daquele, eu estou trazendo uma capacidade de raciocínio, e se eu não tenho a capacidade de raciocínio no nível adequado, ela também não, quando ela traz uma complexidade, eu preciso desenvolver essa competência dentro da minha IA. E os 2 últimos eu acho que são os mais impactantes, principalmente para a nossa realidade, tá? Ou eu não tenho a maturidade de dados, a qualidade de dados, e não tenho IA boa com dado ruim, tá? Se eu tenho dado bom, eu posso ter uma IA boa, mas se eu tenho dado ruim, eu tenho a casualidade que eventualmente ela pode dar certo, mas ela é muito próxima de dar errado. E a última, que eu acho que é uma grande complexidade, que é a penalidade na falha da IA. Toda inteligência artificial é um modelo probabilístico, baseado em dados, e toda probabilidade, se ela não for overfitada, se ela não for amarrada dentro de um processo muito chumbado, e aí ela é ruim, porque se eu tiver uma variação de dados ela quebra, ela tem a probabilidade de falhar. E se ela tem a probabilidade de falhar, e você trabalha no segmento clínico, eu trabalho num segmento de recomendação de livros. Adoro recomendar livro. Eu fui lá, li o Sapiens, gostei muito do Sapiens. Adriano, tem um livro aqui,
O Sapiens, que eu acho que você vai adorar. Você foi lá, fez investimento, eu vou arredondar aqui para R$100. Então você investiu R$100 nesse livro, você foi lá, investiu um tempo, 2 horas para ler, só que você falou, cara, esse livro não é minha cara, não gostei, não quero ele. Ô, Alex, pô, você fez eu perder meu tempo. Então a minha IA, recomendadora de livro, falhou e essa falha gerou um incômodo, mas a gente continua amigo. Mas agora você está lá com o seu cliente médico fazendo uma recomendação de IA e eventualmente ela fez uma recomendação ruim, ela errou a tipagem sanguínea. E eu acredito na IA puramente. E essa IA fez um tratamento médico que se deve levar em consideração a tipagem sanguínea e eu errei a tipagem sanguínea e matei o paciente. Sendo bem trágico aqui. Essa IA pode andar solta? Não. A outra IA do livro eu posso andar solta. Sim. Então traz uma complexidade que eu preciso levar em consideração. Então se eu tenho um alto impacto com baixa complexidade, Kiko In, faço grandes... rapidamente eu boto o negócio no ar, ciclos curtos, trago resultado. Se eu tenho uma complexidade, mas eu tenho um ganho alto, eu escalo isso daí, rampo, faço algumas etapas, quero me diferenciar do concorrente, a minha tecnologia me traz um diferencial competitivo, porque se ela é complexa eu tenho um pouco mais de dificuldade, vou investir também nisso, só que eu sei que eu vou ter uma complexidade e botar um médico no loop, botar um humano no processo, fazer uma validação, desenvolver uma tecnologia, porque eu tenho uma complexidade maior no processo. Mas me diferencia de todo mundo que faz aquilo rápido. Então gera diferencial competitivo. Com baixo impacto e baixa complexidade, pô, eu quero aprender, não sei se vai dar certo, nunca fiz isso na vida, tenho medo, vou fazer isso daqui. Agora, baixo impacto e alta complexidade... É aderência baixíssima, né? Cara, por mais que você tenha uma baita de uma ideia, não vai por esse caminho, não. Pode ser que daqui a 6 meses a tecnologia evoluiu a tal ponto que ela passou de alta complexidade para baixa complexidade, e aí você avalia se aquilo faz sentido para o seu negócio ou não faz sentido. Mas hoje, esquece. Só que se eu não começo a olhar essas alavancas e essas variáveis, eu começo a priorizar projetos que não trazem resultado. E aí eu invisto. E se eu invisto sem resultado, trago muito hype, perde credibilidade, me frustro e começo a falar que isso não é para mim. Legal. Deixa eu só fazer um pedido antes. Ô, Rô, você pode pegar uma água para ele ali para mim, irmão, por favor? E enquanto isso, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Até tô aqui vamos olhar um pouquinho em termos de de empreendedorismo, né? Porque, tudo bem, a gente está olhando de um lado... Obrigado, tá, Rô? A gente está olhando de um lado para as grandes empresas, certo? As big corps, de alguma forma, tem caixa, tem um movimento ali de legal, eu consigo girar caixa aqui, ter uma curva de aprendizado, tá bom. Além de também ter uma certa lentidão pelo tamanho dos negócios. Só que quando a gente olha para o espectro de movimento financeiro no mundo, né, os pequenos e médios são a potência. Se juntarem todos os pequenos e médios, é a maior empresa do mundo, né? Como é que você enxerga agora a IA para o empreendedorismo, né? Porque, cara, antigamente, eu tenho 38 anos. E é até curioso eu falar isso, porque quando eu comecei a mexer no computador com 12, e eu comecei a trabalhar com tecnologia aos 17 na IBM. Minha primeira língua, eu estudei Java, obviamente, essas coisas todas, mas eu comecei a programar COBOL. Então eu fui pro COBOL, aí depois eu fui pro Link 4GL também, Informex ali também, depois fui pra Java. Então você olha todo aquele amparato de tecnologia que pro empreendedor começar um projeto com base tecnológica, ele tinha que contratar um programador. Sim. Ele, assim, não tinha jeito. É um programador, a hora do programador sempre teve um custo relativamente médio-alto comparado ao salário médio brasileiro. Sim. E aí você levava, às vezes, 12 meses para fazer um projeto. 12 meses. Aí você acaba prototipando, fazendo os mocks, tentando criar uma forma de ter uma ideia do que como vai ficar, sem na prática investir tanto tempo e dinheiro. Hoje em dia, com Base 44, com Lovable, com ferramentas dessa, você consegue fazer algo muito eficiente. Sim. E eu sou muito criticado por isso, porque as pessoas falam assim, mas e a robustez? Aí eu falo... Tem robustez. Não, tudo bem. Além de ter robustez, mas pensa assim,
A gente tinha antigamente um trabalho de 12 meses para fazer um projeto que muitas vezes atendia 100 pessoas ou 10 mil pessoas. Levaria o mesmo tempo. Eu mexeria só talvez no nível de capacity daquilo. Uhum. Agora, e a pessoa não precisa do capacity de 10 mil. Ele pode, só 100 pessoas atende. É para uma empresa, é para uma clínica que tem ali Com 70 certeza, 10 pessoas. mil, as ferramentas hoje, principalmente cloud-based, ela escala muito fácil. Então, eu entendi que, para mim, eu não vejo falar sobre isso. Eu ouço pouco falar. Mas, para mim, o empreendedorismo, o pequeno empreendedor que está com esse ímpeto de lançar ideias, lançar projetos, eu acho que ele nunca teve com tanta ferramenta na mão para isso. Que aí Você gera, inclusive, percebe? uma miopia que ele precisa agora selecionar as ferramentas que melhor atendem eles. Percebo. E hoje, de novo, hoje acho que o empreendedor ele tem um poder. Acho que todos nós, né? Não só empreendedor, né? Toda a população. E aí eu quero só dar também uma resgatada no tema que a gente falou, que é principalmente o tema da se falha, se é bom, se é fácil, por que eu não escalo? E se é fácil, por que eu hoje não aplico? E hoje ferramentas de desenvolvimento, né? Então, se você pega os agentes de desenvolvimento, você falou do Base 44, do Lovable, e a gente trazendo até hoje o Cloud como Codex, e aí toda ferramenta, todo grande, toda Big Tech tem a sua ferramenta chamada de sua, né? Então, eu posso estar falando desde o movimento Codex, apoiado pela OpenAI, muito apoiada pela Microsoft. Se eu estiver falando num Cloud, que a Microsoft abraçou também, mas muito mais apoiada pela comunidade e pelo AWS. Se eu falar do Gemini, do Google, muito apoiado pelo Google, entre outras, a gente está falando hoje de ferramentas agênticas que têm o poder de desenvolvimento e que reduz muito o tempo da ideia para a prototipação, e aí muda, inclusive, o paradigma do lançamento do produto. E o que o empreendedor tem que a grande maioria das pessoas não tem? É uma pergunta para É uma mim? pergunta. Eu acho que ele tem a intencionalidade, ele tem a dor, ele tem o produto que ele quer lançar. Seria esse o caminho? Sim, ele tem tudo isso daí. E ele tem a vontade e tem a motivação, né? Ele é o empreendedor, ele é um cara incomodado, ele é o cara que acorda 4 horas da manhã porque ele sonhou com uma ideia e vai botar em prática, e às vezes ele não dorme enquanto aquela ideia não acontecer. Você quase me descreveu. Assim, tem dia que eu vou dormir 2 da manhã porque eu achei que era possível fazer algo e eu comecei a fazer, testar até fazer aquilo funcionar, cara. Tá vendo, Adriano? E hoje, com as ferramentas agênticas, né? E a gente acho que deve entrar, e deixo até a provocação para a gente entrar no capítulo agêntico, que é um capítulo à parte dessa revolução. Mas hoje eu consigo colocar as ideias de forma muito rápida e, de novo, e por que elas ainda falham? Porque eu acho que aqui é um ponto que, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, deve ter isso daí, essa provocação muito presente. Mas se é tão fácil, por que falha? Se é tão legal, por que falha? Se eu uso e tiro proveito, por que falha? Uhum. Porque eu preciso começar a pensar, porque assim, se eu consigo materializar muito rápido, eu preciso começar a materializar coisa que ninguém fez. Não vamos reinventar a roda redonda. Às vezes eu vou reinventar a roda quadrada para subir a escada, e a roda quadrada é a grande diferença no meu terreno irregular de subir escada. Então, o empreendedor, hoje ele consegue experimentar muito rapidamente as coisas, e ele tem que ter um olhar principalmente, para que eu vou fazer isso? O desenvolver, e aqui os desenvolvedores não sejam hates meu, tá? Eu acho que eu vou trazer aqui uma coisa que uma vez uma profissional do IPT falou de uma forma que me marcou muito quando eu estudava, que ela falava assim: codificar, qualquer um codifica. Uhum. Você tem que pensar. O ato de codificar, de gerar código, as IAs estão fazendo muito melhor que qualquer codificador. Uhum. O ato de programar, que é combinar os componentes para um propósito, ela não faz, ela ajuda, tá? Ela ajuda. Ela ajuda, mas ela não faz tão bem. É. Então, quando eu coloco, e talvez ela nunca vai fazer bem, graças a Deus, porque a gente tem um espaço Tem trabalho. humano, e o humano nunca vai ser substituído pela máquina, apesar de ele fazer um esforço enorme para fazer isso, para acontecer isso. Se ela pagar meu salário, eu vou ficar feliz de ficar descansando, mas mesmo assim eu vou querer fazer alguma coisa, eu não vou conseguir ficar parado. Então, o que essas ferramentas elas nos permitem, né? Primeiro, me permite eu acelerar muito grande o desenvolvimento do produto.
Então, eu preciso investir mais tempo na concepção do produto e preciso investir muito mais tempo na validação do produto. Se eu penso bem antes de agir, se eu ajo rápido e se eu valido bem minha hipótese e se eu escalo, como você falou, eu tenho uma receita do empreendedor, menor que ele seja, de uma fórmula de sucesso. O WhatsApp na mão do empreendedor é a maior máquina de vendas que tem. Uhum. E ele talvez ele nem tenha automação, mas esse empreendedor com essa máquina de vendas com automação, esse cara, ele escala muito grande, muito rápido. Então, hoje a oportunidade que a gente tem é, de novo, as tecnologias estão aí, estão disponíveis, estão cada vez mais baratas. Uhum. O dado é o ativo que você tem que preservar e o dado é o teu conhecimento, é onde você precisa garantir, precisa ter bastante cuidado. E a ideia e o direcionamento dessa ideia é onde você tem que focar esforços. Pensa bem e testa bem. Escala. Eu acho que esse é um ponto muito importante para falar para as pessoas, assim, que de alguma forma estão nos ouvindo aqui e sem compreender isso, né? Quão esse jogo é game changer total, né? Porque a gente tinha uma era de desenvolvimento de produto baseado em desenhar o escopo do projeto, avaliar os recursos para isso, começar a desenvolver esse projeto, lançar esse projeto e validar as hipóteses dele. Isso tinha uma curva para aquilo acontecer. E era uma curva relativamente lenta para todos esses passos. Sim. Porque a interação área de produto e a interação tecnologia, embora hoje com as squads melhorou muito, são duas pessoas de áreas diferentes, assim, né? Então, eu acho que um dos pontos que mais eu tenho ouvido de grandes empresas, como o Google, falar sobre esse assunto, é como a gente saiu da era de planeja e faz para a área pro faz e planeja. Sim. Então, a velocidade de que a gente tem da entrega hoje em dia é tanta que compensa você fazer e jogar fora. Exato. Compensa você fazer e jogar fora, não é um problema. Porque você testou mais rápido do que você ficou só pensando, depois você fez e viu que não funcionou. Né? Então, isso muda muito a perspectiva de tudo em relação a como os negócios aconteçam. E você colocou um ponto que eu quero trazer uma pimentinha aqui, uma pimentinha bem ardida aqui, né? Uhum. Por que o empreendedor ele consegue tirar melhor proveito do que a grande companhia das IAs? Assim, eu vivi os dois mundos. Eu posso compartilhar a minha opinião. Legal. Tá? Eu vivi os dois mundos. Então, esse ano eu tô com 38, né? Então, esse ano eu faço 11 anos como empreendedor. E 11 anos atrás eu trabalhei 10 anos dentro do mundo corporativo. Então, eu vivi esses dois mundos. Uhum. O que para mim acontece é que existe uma lentidão dentro do mundo corporativo e uma dispersão dos interesses reais. E eu sei que também, de novo, vai ser polêmico talvez dizer isso, porque a gente tem uma empresa, toda uma hierarquia de conselhos, CEOs, diretores, tudo isso para garantir os objetivos da empresa. Mas ainda assim acontece uma certa dispersão com... você tem um monte de área na empresa, cada um com seu guideline que tem que fazer, tem os projetos de interseção entre eles. Para tudo aquilo acontecer, acontece, funciona, só que há uma certa dispersão para mim de energia. Quando você está falando do empreendedor, ele é um cara com energia orientada, assim. Eu preciso fazer o melhor CRM para veterinária do que eu conheço. E aí ele vai estudar as dores da veterinária e vai focar naquilo ali. E às vezes ele já tem uma relação, seja familiar, ou de afinidade, ou de negócio, e com a veterinária. Ele tem o conhecimento tácito daquilo. Às vezes é uma coisa que o empreendedor tem, que ele enxerga a oportunidade e quando ele é rápido, ele consegue ser muito bem sucedido. A grande empresa, e aí eu atuo em associação, eu atuo em educação, e tem uma trajetória profissional aí de muitos anos, a grande empresa ela tem bastante medo de inovar porque ela tem uma reputação muito grande, não que o empreendedor não tenha, mas o empreendedor ele é mais ousado porque ele tem, talvez, ou ele é mais rápido, ou ele é mais leve, ou ele tem menos medo de errar. E no mundo corporativo, o medo de errar, quem nunca ouviu aquele negócio assim, mas se tal empresa não entregou, você vem cobrar de mim? Então, em vez de eu contratar o pequeno, o que eu faço? Eu contrato uma Big Tech ou uma consultoria dentro do quadrante mágico do Gartner,
pagando o preço disso e às vezes trazendo resultados tão bons ou tão ruins quanto um pequeno. Uhum. Mas por que eu não contrato o pequeno para resolver isso daí, ou o empreendedor fazer isso daí? Por causa que se eu for cobrar, eu tenho a minha justificativa. Mas se nem ele, se nem o Adriano resolveu o meu problema, você vem cobrar de mim? Uhum. Uhum. Essa é a provocação. Então hoje, a melhor analogia que eu vi assim, né? Não é o peixe grande que come o peixe pequeno. É o peixe rápido Uhum. que tem muito mais oportunidade do que o peixe lento. Concordo, faz sentido. Então hoje a velocidade que a IA nos traz, ela permite jogar fora mais rápido e acho que a gente tem a oportunidade do desapego. Então se eu conheço muito bem o meu cliente, se eu conheço muito bem o meu mercado, se eu tenho uma base de dados estruturada, se eu entendo bem meu negócio e se eu tenho ousadia, para que eu vou ficar me prendendo em interfaces monolíticas pesadas com ciclos longos? Uhum. Vamos usar, pessoal. Põe e coloca. Toda vez que eu converso com clientes assim, e recentemente tem acontecido muito isso, muitos clientes utilizam, às vezes, tem um CRM Uhum. que ele utiliza e um outro que é uma empresa que tem 10 vezes o tamanho dele também utiliza o mesmo. Isso significa que provavelmente ele usa 30% da capacidade do que aquele software precisa. Ele não precisa de tudo aquilo. Então a gente está caminhando agora, e é parte do que eu ensino sobre isso, é que a gente está caminhando para essa era da ultra personalização. Sim. Onde a gente vai de fato, agora não é personalizar, é ultra personalizar. Eu não preciso mais pagar um valor mensal para uma plataforma, se eu conseguir desenvolver uma para mim tão rápido quanto e exclusivamente do jeito que eu quero, com o nome do campo que eu quero, com a cor que eu quero. Com a posição que eu tenho, que o meu modelo mental que o melhor. meu modelo mental funciona, que a minha empresa funciona e vai me atender muito bem. E aí a gente entra no bloco das automações, né? E o próximo é o dos agentes, tá? A gente vai passar por ele. Perfeito, legal. Automação, cara, é algo que eu quase não ouço falar fora da bolha de TI. Eu acho que inteligência artificial furou bolha. Furou bolha. Beleza, perfeito. Então, ou a minha mãe está usando inteligência artificial. Ótimo, ela não tem nada a ver com tecnologia. A automação, ela não tem nem ideia do que é. Então, quando eu vou falar com um médico e falo sobre automação, ele desconhece. ChatGPT ele conhece, Gemini, ele já tem uma ideia do que é. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre automação, porque quando você combina inteligência artificial com automação, você tem um superpoder. Você criou de fato, porque a gente tem essa questão do conversacional da IA generativa. Sim. Então, uma pergunta e resposta, e muitas vezes a pessoa já ganha eficiência, mas ela pega algo que ela fazia de um trabalho, ela cola aqui no ChatGPT, pega o resultado, copia de novo e cola em outro lugar. Ela ainda tem um trabalho ali, né? Quando você cria uma automação que ela não precisa, ela pode dar um estímulo nesse lugar, que já conversa direto com uma IA, que responde para ela no mesmo lugar sem ela fazer nada, cara, ela ganhou mais ainda. E isso não é algo muito falado. Como você enxerga essa parte das automações IA, assim? Eu acho que a inteligência artificial, ela ofuscou a automação, e a automação ela é um campo, quando a gente olha a essência, né? Quando a gente olha, o que caracteriza uma inteligência artificial? Ela é a característica das máquinas mimetizarem com o meio, a partir de sensores, dados e objetos, para resolver um problema de interface. A automação, ela também respira a mesma filosofia, só que o que acontece? Lembra que lá em 57, na convenção de Dartmouth, o simpósio de agentes autômatos não chamou atenção? Não era sexy. Inteligência artificial primeiro trouxe uma coisa e apagou um pouco a automação. Então, o que diferencia uma automação de uma inteligência artificial? Primeiro, aqui é importante a gente entender bem. A automação é o fazer processos de forma repetitiva e controlada. A inteligência artificial é fazer processos de forma repetitiva e controlada e, graças à IA generativa, com uma capacidade de humanização maior. Então, a IA mais automação, que é a hiperautomação, ela traz hoje uma interface muito feliz. Então, se eu tenho um ambiente, um processo bem controlado, gero o áudio desse podcast, transcrevo esse áudio utilizando uma ferramenta,
automaticamente eu gero um resumo dele e crio um post numa rede social, é algo que hoje a automação clássica faz de ponta a ponta, só que eu não lembro dela. Eu invoco uma IA para fazer isso. Porque eu estou pegando o processo de transcrever é um processo conhecido que vai acontecer depois do podcast, o resumo é um processo conhecido que vai acontecer após a transcrição, chamar a rede social o processo que eu vou invocar, fazer o post e colocar o conteúdo lá dentro é algo que vai acontecer e dar o ok a uma ação final do processo. Isso é um processo clássico que eu posso fazer com qualquer ferramenta de automação clássica. Então, a automação ela é presente e muitas empresas usam, e aí a automação ela encaixa bem nas empresas grandes. Empresa grande negócio muito de automação, porque eu tenho sistemas legados, que eu não posso fazer uma IA sobre sistemas legados, então eu uso sistemas de automação que fazem As processos e pontes entre esses sistemas. A IA é uma evolução disso. A IA ela tem um lado mais abstrato, mais sexy, mais falam que é legal, a pessoa não explica e acaba abarcando um pouco o que a automação é. Maravilhoso, muito bom. Vamos chegar num ponto que, assim, agentes, né? Eu acho que se a gente tivesse que colocar numa ordem dos hypes, eu acho que a gente estaria em cima de AI. Atualmente, sim. Atualmente, sim. Atualmente, Então, sim. tudo é agente, assim. Tudo é um agente. E aí, cara, o que eu recebo de gente criando agente pra tudo. A gente cria muitos agentes. A gente cria muitos agentes. Assim, eu fui esses dias num evento e aí a pessoa falou que esse evento era pra falar também de AI junto de uma temática específica. E aí, o que essa pessoa considerou AI era um prompt do ChatGPT. Isso era AI. Isso é um agente, tá? O prompt do ChatGPT ele é um modelo de agente. Exatamente. Só que aí para ele isso foi considerado uma grande... E ainda que esteja dentro do ChatGPT, não teve nenhum front-end assim dele particular. Então essas ondas do agentes, né, dos agentes de atendimento, né, dos multi-agentes, do agente conversando com o agente... Como que você está enxergando isso? Porque eu acho que isso tomou mais hype agora, né? Só que no contraponto disso eu percebo também que esse hype dos agentes de AI também está indo para aquele lugar que você falou da roda quadrada, do não critério correto. Tem gente que está colocando... Eu recebo às vezes clientes que testaram. Eles chegam pra mim e falam, não, mas eu testei, Adriano, uma IA, e aí não funcionou. Eu, tá bom, compreendo. Você pode me explicar o que você fez? Aí a pessoa explica como fez. E a analogia mais interessante que eu utilizo para meus clientes é, você pegou um Honda Civic, e colocou um volante de Ferrari e você quis uma Ferrari. Não vai virar uma Ferrari por causa do volante. Entendeu? Porque você precisa olhar para a empresa como um todo. Então, ou pela tua necessidade que você te motivou a fazer aquela ação. Ou você não precisa de um volante de uma Ferrari mesmo, você precisa de um Civic melhorado, né? Então, óbvio, fazendo analogias aqui sobre carros, mas essa era dos agentes, às vezes está criando um agente por criar, e às vezes você... Qual é a necessidade real disso na aplicabilidade do que a pessoa tem, sabe? A gente tem que ver evolução. Os agentes são automações, tá? Classicamente, a gente faz a analogia do agente com uma automação. A gente tem os agentes e o agêntico. Em português parece que é a mesma coisa, né? Mas em inglês tem toda uma diferença aí dos princípios. Então, o agente é uma ferramenta, uma interface, que ela resolve um problema e às vezes eu vou trabalhar um prompt muito mais elaborado, que ele vai tentar resolver tudo a partir daquele prompt, e ela tem uma ação mais generalista. O agente, ele é um processo mais generalista. O agêntico, ou os multi-agentes, é um processo especialista, ou multi-especialistas. O agêntico, ele é mais difícil de você fazer. Só que o agêntico te traz um resultado muito mais controlado do que o agente. Porque o agêntico... Então, vamos fazer um exercício aqui. Nós temos aqui todo um trabalho aqui envolvido em criar um programa entre conexões. Você estuda uma pauta, você contrata um espaço, você tem uma pessoa, um profissional de audiovisual, você tem os entrevistados e você tem uma dinâmica.
e no final você espera um resultado. Vamos agentificar essa dinâmica aqui? Então, primeira coisa, o Adriano chegou lá e falou assim, ó, vou fazer o Entre Conexões na sexta-feira, vou chamar o Alexandre e eu quero fazer um conteúdo com ele. Tá bom. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu chat agêntico e vou falar assim, criar o programa Entre Conexões de inteligência artificial aplicado a negócio. Primeiro especialista que eu vou invocar, então eu vou ter um orquestrador aqui, né? Então a gente tem o nosso profissional aqui de audiovisual, que é o nosso maestro. Ele está aqui atrás das câmeras, mas está coordenando todos esses elementos. Ele é a pessoa aqui que está coordenando que tudo aconteça de forma adequada e que se alguma coisa sair do controle, ele toma o controle para si. Então ele vai falar assim, primeiro eu preciso ter um roteiro. Quem faz o roteiro? Quem faz o roteiro é o meu agente de roteiro, que a única função dele é criar o roteiro baseado numa pauta que foi estabelecida. Eu fui lá, Entre Conexões de inteligência artificial aplicada ao negócio. O roteiro pronto, o nosso produtor, nosso maestro aqui, ele vai falar assim, esse roteiro está bom. Se não está bom, o que ele faz? Ele, como agente de qualidade, ele como o orquestrador, ele vai devolver para o agente roteirizador e vai falar assim, ó, não tá bom. Então, o agente, ele tem uma tarefa, uma missão a ser perseguida. Ele é um especialista que ele só vai criar o roteiro. O nosso orquestrador, ele é um processo mais generalista. Ele vai olhar se aquilo tem qualidade, se aquele atende o todo. Então, ele tem a função extrema de verificar se as pontas agênticas estão se reportando direto. Bem, então eu criei o roteiro, vou invocar o agente que vai criar todo esse espaço, vai invocar o agente que vai fazer toda a temática de audiovisual, que vai nos chamar, nós como os agentes especialistas de comunicação, e ao final ele vai compilar tudo isso dentro de um vídeo. Perfeito. Então ele faz toda essa orquestração de vários agentes. Então o modelo agêntico, ele é um modelo que você tem muito melhor resultados e é onde a gente está vendo as novas iniciativas de IA, que são as iniciativas multi-orquestradas e especialistas. Esse é o movimento que tem, então, quando eu falo um agente, eu falo numa arquitetura. Quando eu falo no agente, eu falo num componente. Então, o agente, normalmente, ele é mais generalista do que o agêntico, por mais que o agêntico é feito de agentes especialistas, mas o agente ele é mais generalista. E como todo generalista, ele responde um monte de coisa, o ChatGPT é um modelo generalista. Ele responde um monte de coisa, qualquer coisa. Ele faz do alfinete ao foguete. Ambos são pontudinhos, são metálicos, mas o objetivo deles são totalmente diferentes. E a complexidade também. Maravilhoso, adorei essa. Só que ele tem a sua complexidade lá. Então ele é generalista. Ele vai, se eu não orientar ele vai falar que o alfinete ele tem o rabo de combustível e o foguete costura a roupa. Então a gente tem essa característica. Então eu preciso tomar cuidado porque o generalista ele pode errar e ele é mais raso. O especialista, se eu fazer um engenheiro de alfinete, que é o cara que vai estudar liga metálica, o melhor formato, o melhor comprimento, o melhor custo, o melhor processo produtivo, ele vai ser o cara que ele vai falar de alfinetes como ninguém. Não, porque aqui eu usei uma liga, que essa liga ela permite a flexibilidade do metal e ele não vai quebrar. Porque se ele quebrar, ele também não vai cisalhar e vai te machucar. Então ele é muito mais especialista naquilo. Então o cara que faz alfinete, ele é muito especializado. E o cara que faz do alfinete ao foguete, ele é muito mais generalista e muito mais teórico. O especialista tem um problema. Ele é muito bom para fazer uma coisa e ele é muito especializado para fazer aquela coisa. Mas se você falar outras coisas, ele vai ser meio raso. O generalista ele é muito bom para fazer muita coisa, mas se você aprofundar ele na essência, talvez ele vai parar em uma etapa porque ele não fez aquele nível de conhecimento. Então esse é o paradigma que a gente vive hoje dos modelos dos agentes. Os agentes é o que está transformando o modelo atual de negócio. Aqui no fundo, se você for parar para notar, né, esse nível de detalhe técnico que você está entrando, eu acho que para a massa não é nem perceptível. Né? Não, ele compra uma ferramenta. Para a gente, por exemplo, assim, para nós técnicos, né, engenheiros, a gente olha para o negócio e, pô, legal, então ChatGPT generalista, Claude detalhista, mas com profundidade, Gemini para outra coisa, Grok para outra coisa. Então, o que está se construindo é que praticamente cada modelo
tá sendo bom em uma coisa, de forma Uhum. planejada ou não, a gente não sabe o que acontece internamente das empresas, mas isso tá acontecendo. Que pra ponta, talvez tá indo pelo mais hypado aí do momento, que é o ChatGPT e Uhum. talvez o Gemini ali, que tem acesso ao Google, as pessoas estão utilizando, né. Então eu concordo com você quando você diz que, eh, esses multi-agentes, né, seria talvez o superpoder dos agentes de forma orquestrada. Exato. Mas eu acho que isso é muito alto nível ainda. É É, que aí porque você tem uma característica, né, que vai muito no letramento, né? Quando eu tenho um letramento, que eu tenho uma especialização, para usar um agente eu não preciso ter um letramento. E outra coisa também, qual ferramenta que você usa? Nós que trabalhamos com isso, a gente tem as nossas preferências, mas se eu não tiver aquela ferramenta, eu me viro com a outra. sim. Então, se eu tivesse, falou de várias, se eu tenho somente o Grok, se eu tenho somente o Gemini, putz, todo mundo fala que eu tenho que comprar o Cloud, mas e agora? Eu não tenho dinheiro para comprar o Cloud, mas eu já ganho o Gemini. Seja feliz com o Gemini, se adapta à realidade e tira proveito dela, ela é muito boa. O Cloud é tão bom quanto o Gemini. Quem faz Uhum, a diferença é quem está pilotando a máquina. uhum. Então, É. essa daqui que é. Então, hoje, a diferença entre elas têm por trás uma base de treinamento que é mais orientada a um domínio de negócio. Uhum, Isso daí é fato. Ela é melhor para algumas coisas. Mas como todo modelo de linguagem grande, né, os famosos LLMs que estão por trás desses modelos, eles foram treinados para fazer da alfinete ao foguete. Eles são agentes sim. generalistas. Até porque ele é caro de fazer. Se é caro de fazer, eu faço um negócio grande que todo mundo usa, distribuo-se ao longo da massa. Eu participei de um evento lá em Minas Gerais, em dezembro agora, aonde foi o Lovable Day, né? Um evento da Lovable. E aí, onde conheci os embaixadores, Uhum. né? O Alexandre também. Alexandre Messina? Isso, conheci ele pessoalmente lá. E eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para um dos fundadores ali Do eu não Lavô. sei- do Lovable. Eu não sei se era fundador, ou acho, talvez o CMO deles, assim. E foi curioso, porque a primeira apresentação dele foi tipo um Power, não foi um PowerPoint, mas Ele era. fez em Lavô. Mas não, isso foi o curioso. Eu até perguntei pra ele. Eu falei, cara, eu achei muito curioso porque você trabalha na Lovable e a sua apresentação foi preto e branco. Ah, mas o preto e branco, o preto e Não, branco, ele agrada. ele deu um destaque, mas eu tô falando assim, que Aham. destoa um pouco do que a ferramenta proporciona. Mas qual é o ponto que eu quero chegar, que a gente tá falando aqui de evolução, né? Eu perguntei pra ele como é que, se era possível ele entender essa tecnologia em 5 anos, assim. Se era possível, ele de alguma forma planejar isso. E eu tô achando que que ele falaria, né? Pô, eu acho que a gente já vai ter robôs com inteligência artificial ajudando e tal. Ele falou, cara, o que eu acredito é que nos próximos anos a gente vai ter melhor capacidade de compreender a geração de prompts. Que é Então é justamente o que você estava falando, né? uhum. Então, se eu não pedir corretamente o que eu quero, seja no Gemini, seja no Claude, seja no ChatGPT, vai sair ruim do Uhum. mesmo jeito. Então, as ferramentas elas têm as particularidades, mas o que eu coloco de instrução para ela de contexto muda completamente a direção, que é entre o É. foguete e o alfinete, que você deu E é exemplo, né? justamente o que você. Eu tenho uma fórmula que eu brinco de engenharia de prompt que eu falo que eu dou um pitaco na vida das pessoas. Se eu tivesse em Minas, eu ia dar um pitaco bem grande. Prompt ele é uma coisa que a gente não. Nós, pelo nosso fator cultural, a gente, como uma cultura muito pragmática, a gente não se. Não, a gente não. Ao longo do tempo, a gente perdeu a capacidade de fazer perguntas profundas. A gente é muito superficial. E na nossa superficialidade de pergunta, a gente espera respostas complexas. E aí tem uma dicotomia aí, porque eu faço perguntas simples, espero uma resposta profunda. E o cara que ouve também não está preparado. Então, como é que eu faço esse direcionamento? A engenharia de prompt é a capacidade de eu fazer as perguntas na profundidade e direcionamento para o modelo generalista. O modelo generalista, ele faz o alfinete ao foguete, eu preciso orientar ele o que eu quero. Então, a primeira coisa, eu vou dar um pitaco na vida de vocês. O pitaco é a fórmula como eu gosto de estruturar um prompt. O prompt ele começa com papel. O modelo generalista, ele não sabe exatamente quem sou eu. Ao longo do tempo que eu vou usando os modelos, ele vai aprendendo pelo meu comportamento o que eu orientei a partir da personalização. E agora o modelo das skills, que nada mais é do que uma receita de bolo que ele deve Uhum. invocar para fazer determinada tarefa, mas eu não preparei nada, então eu preciso dar um papel. Papel começo. Atuar como um engenheiro de alfinete.
com 10 anos de experiência, especialização em metalurgia, em metais, tal. Oriento ele. Então, o modelo generalista ele começa a pegar a base de treinamento dos engenheiros metalurgistas. Eu já refinei um grande modelo para um domínio de conhecimento específico. A resposta já vai ser mais direcionada. Eu preciso dar uma instrução. Essa instrução precisa ser clara, objetiva e direta. Primeiro, modelos generalistas odeiam respostas vagas. Ah, você poderia, por favor, criar... Não, ele vai se perder. Faça, execute, sempre imperativo. Os modelos, eles são de prompt e tem que ser imperativo. Instrução clara e objetiva. Crie um alfinete para fazer a costura de determinada roupa com tal dimensão. Tarefas. Então, lembra que eu estou falando do pitaco. Papel, instrução, tarefa. Descreva passo a passo o que você vai fazer. Você, como um engenheiro metalurgista, você deve escolher o melhor material com tal resistência. Você deve selecionar ele que tenha... Você faz passo a passo a instrução que você quer colocar. Aqui você não pode ter preguiça, você precisa orientar, ele é teu estagiário, não sabe fazer aquilo. Você precisa falar a ele de forma muito detalhada e passo a passo como ele vai executar aquela função. E aí o que você vai fazer no pitaco? Contexto. Contexto é toda informação complementar que você quer direcionar o comportamento do teu modelo. Então você dá um pitaco na vida do seu agente e esse pitaco ele dá o seu direcionamento para você ter a resposta desse agente muito mais direcionada. Cara, maravilhoso, assim, eu realmente, todo podcast meu, que eu gravo, eu falo, nossa, eu cheguei em casa, né, e aí eu converso com a minha esposa, e ela pergunta, como é que foi? Eu falei, eu acho que esse foi o melhor de todos, então, assim, tô de novo com essa nova experiência de que é maravilhoso, eu me apaixono muito em falar sobre esse tema, que é um tema que eu vivo na prática, ganho dinheiro, faço dinheiro com isso, então isso é bastante legal. E caminhando aqui pro fim agora, eu queria que você olhasse primeiro para dar um conselho, para que conselho você daria, assim, pro afegão médio nosso aqui do dia a dia? Como é que ele poderia se ambientar nesse lugar e junto com essa FOMO, né, para ele sentir menos esse medo? E eu queria que você falasse também da associação. E logo em seguida, o que a Associação Internacional de Inteligência Artificial está buscando fazer em termos de regulamentação, né, essa regulação toda que acontece, a segurança, etc. Primeiro conselho, seja um paraquedista. Escolha um bom paraquedas, tenha um bom paraquedas de backup e se joga. Entra no avião e se joga. Maravilhoso. Então seja um bom, salte, escolha um bom equipamento, se prepare e se joga, sem medo que o paraquedas vai abrir. Se o paraquedas falhar, você tem a redundância. Muito bom. Essa é a recomendação. A associação ela é uma associação sem fins lucrativas, i2ai.org, é uma associação sem fins lucrativas, ela nasceu em 2017, um monte de profissionais apaixonados, a gente se propõe a ser pontas de conexão de um ecossistema, então a gente une empresas, pessoas, academia e governo em torno da temática de inteligência artificial. Então quando a gente fala de regulação, a gente discute regulação. Quando a gente fala de educação, a gente tenta promover cursos de formação e palestras e conteúdos em formas de webinar. E quando eu falo de juntar pontas do ecossistema, eu trago pessoas apaixonadas, Adriano, como você, como eu, como o nosso maestro, pessoas apaixonadas para fazer essa transformação e poder trocar ideia e poder ouvir coisas e caminhos e experiência. Pô, já fui por aí, eu quebrei a cara. Putz, aqui eu nunca fui, eu não sei se tá maduro. Então ali, conhecimento coletivo, lembra, conhecimento coletivo é o que leva a gente a errar menos. Maravilhoso. E quais são as redes para achar? Hoje, o nosso site é i2ai.org, temos um canal do YouTube i2ai Conexões Inteligentes e também, quem quiser me conectar, procura por Alexandro Romeira. E estou dentro do LinkedIn, basicamente. Ali vocês conseguem me achar, a gente pode trocar uma ideia também. Maravilhoso. Nosso maestro, você tem alguma pergunta aí que você queira fazer, cara? Que o nosso maestro aqui, ele também é um estudioso aqui das IAs agora, tá entrando nesse mundo aí faz alguns meses, a gente tá tendo bastante troca. E você tem alguma pergunta para fazer? Essa questão audiovisual hoje, como que a inteligência artificial vai implicar nesse ano eleitoral aqui?
que vai acontecer, o que vai rolar. Porque assim, tem muita coisa que a gente está vendo assim, que a galera já não consegue diferenciar o real do que a inteligência artificial. Claro, a gente que é um pouquinho mais entusiasta, conhece e pode ver alguns detalhes, mas assim, ela continua evoluindo. Muito. E é o que eu vejo a cada... Uma evolução de tecnologia em 5 anos é o equivalente a 50 no tempo de humano normal. Então, como que isso vai implicar nas eleições desse ano? Deixa eu só ver se todos não ouviram, né? Basicamente, o que o nosso maestro aqui perguntou é como que a inteligência artificial, de alguma forma, vai implicar em termos de impacto nas nossas eleições desse ano, em termos de conteúdo, né? De audiovisual, assim, do que é real humano sendo gerado de forma orgânica, do que é a IA criando coisas, ou fake news, por exemplo. Perfeito. Primeiro que a gente já vive isso daí, nesse ano vai ser mais complicado porque as ferramentas de multimídia, elas estão extremamente realistas. Hoje a gente consegue hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, por mais que a gente discute regulação, hoje você tem modelos, inclusive modelos livres, que fazem a coisa sem consciência, e tem um monte de pontos aí na internet que tem discussões e praticamente fica indistinguível. E quem pegar no meu perfil lá vai ver a foto. Aquela foto eu fiz com o IA, tá? Aquela foto não fui para o estúdio, mas ela me traz o mesmo defeito que eu tenho, as falhas, a ruga, de uma forma muito convincente. Eu olhei e falei, poxa, sou eu. Sou eu. Eu me enxerguei ali dentro. Tudo bem com uma iluminação super bem feita, com uma roupa muito bem ajustada. Então eu me senti... Cara, eu não tinha dinheiro para fazer aquela foto. Minha mãe falou, nossa, que bonito, onde você tirou essa foto? Você não viu nada. Então, assim, esse ano é um ano que a gente precisa ser muito crítico, como na vida, a gente precisa ser muito crítico sempre. Não é a IA que nos conduz, é a gente que conduz a IA. Com grandes poderes e responsabilidades, não acredite em tudo, então a gente tem regulação, mas a gente vai ter um problema sério. Então, tudo hoje, clonagem de voz e clonagem de imagem, é uma coisa hoje que vai ser muito comum, muito barato e vai ser usado. Então vai ter muita coisa que é fato que a gente não vai acreditar e muita coisa que é fake que a gente vai acreditar. Busque conhecimento coletivo, busque fontes sérias, busquem entidades que tenham reputação e tire as suas próprias opiniões e se joga, como eu falei. Só que eu também quero aproveitar que nem fake news é ruim, mas essa evolução do multimediático com IA é bom. Hoje eu consigo fazer uma produção na mesma qualidade. Na mesma qualidade eu vou estar sendo meio... Mas se eu for uma pessoa criativa, eu vou fazer uma produção muito boa, comparável a grandes estúdios e grandes produtoras, no meu celular, na minha máquina em casa. Olha a oportunidade que eu estou gerando hoje para um mercado criativo. Aqui eu tenho também... Se joga do avião, cara. Arruma o paraquedas, se joga e seja feliz. Então, primeira recomendação. Cuidado com o que você vê e o que você ouve. Tire suas próprias conclusões e estude. Segundo, use esse conhecimento e crie coisas novas de forma criativa. Maravilhoso. Mais algum ponto aí? Não? Muito bom. Ale, eu quero te agradecer. Obrigado, assim, pelo tempo, pela aula. Foi um prazer, assim, essa noite aqui conversar contigo. Você trouxe insights muito profundos. Eu tenho muito prazer, assim, em conversar com pessoas que conseguem dar o contexto, apresentar esse contexto e aprofundar sobre isso com domínio daquilo que está falando, sabe? Então, obrigado, assim, espero poder ter mais relações contigo em termos de negócios que a gente possa fazer juntos, até na associação que a gente está batendo um papo. E eu quero aproveitar aqui também, fazer um convite para os médicos, profissionais da saúde, donos de clínica, que caso você também esteja um pouco perdido sobre o que fazer em termos de eficiência operacional dentro do seu negócio, entre em contato comigo. A minha página de internet é 3fconecta.com.br, conecta com 2 T's. O meu Instagram é Adriano Numeriano. Lá a gente bate um papo, eu compartilho bastante coisa em termos da saúde e sobre inteligência artificial. Gratidão ao nosso maestro também por estar aqui, compartilhando aqui esse momento conosco. E é isso. Gratidão. Obrigado. Sucesso. Obrigado. Fechado?